Boa noite. Vamos entrar no ar em breve com mais uma live com a Erlângea. Eu sempre falo que tem convidados especiais, mas essa é especialmente especial mesmo, que é a Miriam Leitão. Miriam Leitão fez parte durante longo tempo da minha carreira. Vou ter que tirar um som aqui. Estou aqui e não te vejo, um minutinho. E a minha compensação está o Spotify. Voltei. Miriam me viu. Opa, se você puder solicitar, vai ficar aquela guerra que eu fico enfiando o dedo. Miriam, eu tenho um problema digital mesmo, que eu não consigo chamar. E hoje a minha filha, que é assistente de produção, falou que ia se recusar. Então você pode pedir para solicitar para entrar. Você está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Alô, câmbio. Tem fã-clube aqui da Miriam já, eu só não consigo pescá-la. Miriam 7. Carolina! Tem um modelo que você faz, que é assim, solicitar para entrar no vivo. Aí acontece, oi, Eliane. Eliane, nunca vi uma pessoa suportar tanto na vida como eu. Miriam, solicita para entrar. Fernanda Pedrosa. Câmbio. Times tempo. Mas uma hora vai. Carolina! E quando eu comemorei, sei lá, 10 mil seguidores, eu fiz uma série de agradecimentos. Não agradecer. A Carolina, ela está estudando, não está podendo vir. Miriam, tem um modelo que você assim bota. Opa, vamos tentar agora. Acho que vai. Pronto. Foi. Ocultar story? Não quero nada disso, quero que ela entre. Pronto. Pronto. É uma surpresa. Olha a Miriam aí, gente. Verônica Marcílio. Já aceitei. Nunca deixaria de aceitar. Miriam Leitão, olha só, milagre da tecnologia. Ou você está congelada? Estou congelada. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, agora Tá. foi. Tudo bem? Tudo bem, Ranja. É o seguinte, tô morrendo de saudade de você. Eu também. Cara, tô morrendo de saudade. Você sabe que você imagina o que significa. Você, bom, vocês estão em casa também, né? Mas com esse país virando de cabeça para baixo, eu fico com faca nos dentes, cara, querendo. Enfim, aí acabei arrumando essas lives, uma maneira de ficar me mexendo e Não, acompanhando. jornalista não tem cura. É uma É, doença que é. não tem cura. Então você fica é, fazendo o tempo todo. Eu me lembro que há um ano atrás, quando me disseram, olha, você não vai poder vir mais para a televisão para fazer os programas. Falei, caramba, eu vou ficar fora. E aí, imediatamente, eu comecei a me virar aqui. E o Sérgio, ele é todo tecnológico, sabe? Falei, ai, Sérgio, pelo amor de Deus, eu tenho que entrar. E aí a gente veio, tentou entrar de uma forma, tentou entrar de outra. Depois eles viram que eu estava realmente disposta, querendo Uhum. muito. E aí eu Aí eu consegui entrar e pronto, tem um ano que eu estou aqui dentro, né? Nesse cantinho. Tem O... um ano que eu estou nesse cantinho aqui. Tá passando. Vai passar. Eu tinha acabado de sair de jornalismo, estava na área de comunicação, quando eu vi, ficava com a televisão ligada, o 11 de setembro, e vi que estavam falando, estão repetindo a imagem. Aí eu falei, não estão repetindo a imagem. É um segundo É o ataque. Eu saí do segundo. meu andar e fui para o jornalismo, não tinha nada a ver com essa história. Eu falei, não é replay, não. É um segundo avião, E não é jornalista, é repórter, porque você pode virar colunista, É. chefe, executivo, o que for, mas é essa gana que você tem de informar. Miriam, aqui tem um ritual, que é primeiro não tem um ritual, mas a única coisa, porque Ah, assim, ótimo. eu vou para frente, eu vou para trás, mas tem uma coisa que todo mundo começa e no teu caso vai ter uma peculiaridade mesmo, porque na sua história de vida ela acabou sendo mencionada. Eu conheci de Caratinga o Agnaldo, o Timóteo e o Ziraldo, né? Você também é de Caratinga. Sua infância, sua Sei, sei. família, como é que era?
Como é que foi? Seu pai era pastor, né? Papai era pastor presbiteriano, né? Somos 12 filhos e eu sou a sexta. E então eu nasci né, um lugar cheio de gente. Eu acho que fui muito privilegiada, sabe? Assim, é muito privilégio ter nascido naquela família. Porque eles eram dois professores, eles eram dois. É, Meu pai fundou um colégio, o colégio mais importante que tinha naquela região. Então, dentro da minha casa se discutia educação e a religião e a maneira como era tratada a religião era uma forma muito interessante, porque lia-se a Bíblia, entendia-se, discutia-se, existia culto doméstico, a gente cantava junto, todo mundo cantava. É, eu lembro, tem muitos hinos da igreja presbiteriana que eu lembro que a gente cantava em casa, aquele monte de filho em torno do meu pai e da minha mãe, a igreja, a chave da igreja ficava na minha casa, a chave do colégio ficava na minha casa, e fim de semana eu ia no colégio para pegar mais livros. Então, era uma casa que viveu em torno de livros, de conhecimento. Meu pai de vez em quando eu vejo umas coisas acontecendo, uns debates que acontecem agora entre os evangélicos, sobre, por exemplo, criacionismo e Darwin, né? E eu Uhum. me lembro de um dia que eu cheguei em casa e falei, papai, eu era pequena, né? Quando falaram primeira vez falaram da teoria da evolução. Eu falei, papai, mas assim, tipo, a Bíblia fala que Adão e Eva e tal, tal, que em 7 dias. Falou, minha filha, o que é o tempo de Deus? O que é o tempo de Deus? Você acha que o tempo de Deus é igualzinho aqui para nós, que é o dia, sol, enfim, ele é tudo. Então para ele o tempo é outra dimensão. Então, quando ele fala que é 7 dias, é uma forma da gente compreender, mas não necessariamente é isso. Então, você tem que entender que a inteligência humana é exatamente para você descobrir e ter informação. A ciência é isso, é o produto da inteligência. Então, ele mostrou que não tinha conflito nenhum, eu fui tratar da vida. Descubro agora, depois de velha, que essa discussão retorna como se fosse sabe, como um tempo pré-histórico, né? Uma discussão dessa. Eu te conheço há muito tempo, mas agora eu tinha uma fantasia de que você era filha rebelde que brigava com seu pai por causa de religião. Nada disso. Tudo aconteceu também, tudo teve seu tempo, né? Então teve um momento em que eu virei contra tudo e contra todos. Era contra o regime, contra o governo, contra a religião, contra todas as regras, contra tudo, né? Então eu fui a filha rebelde, sim, do reverendo. É, e saí de casa, assim, não é que eu saí de casa, tipo, mas as minhas irmãs e meus irmãos, eles saíram meu pai alugou um apartamento em Belo Horizonte, todo mundo foi estudar, então é como se fosse uma continuação da família, uma espécie de filial. Eu fui embora sozinha para o Espírito Santo e não dei nem notícia, né? Por que você Mas escolheu, por que você escolheu o Espírito Santo? Já era o Marcelo Neto? já conheci o Marcelo, e porque ele queria que eu fosse para Belo Horizonte, e eu falei, Belo Horizonte eu não vou querer, porque aí fica, de certa forma, sob controle, eu queria liberdade total. Eu vou para um lugar onde tal. E aí, Brasília, ele não queria que eu fosse para Brasília, porque todos os meus amigos, eu tinha um grupo de rebeldes, que era Selma Sena, que já morreu, mas foi uma antropóloga maravilhosa, Romário Schettino, enfim, tem um grupo de pessoas que liam mais que as outras na cidade. Na verdade, nossa rebeldia era ler mais. E eles foram para Brasília. Então, meu pai achou que, se eu afastar ela dos amigos, né? Então, mandou para Belo Horizonte. Falei, não, Belo Horizonte eu não vou. Então, arranjei um terceiro lugar, que era Vitória. Só que eu já tinha ido numa espécie de escalão exploratório e conheci o Marcelo numa festa da escola da Faculdade de Medicina. A gente está falando Então, como se todo mundo foi soubesse, e o Marcelo é o pai dos seus filhos. o pai de Vladimir e Matheus, meus filhos, e jornalista. Depois ele acabou jornalista, porque ele era estudante de medicina e ele era presidente
do diretor acadêmico. E aí depois ele foi preso e depois ele foi expulso das universidades, né? Nós fomos presos e ele foi expulso, porque naquela época, para os mais jovens, na ditadura tinha várias coisas. Hoje eu estou lendo aqui a nota do ministro Walter Braga Neto, dizendo que 64 veio para pacificar, né? Nós estávamos nesse ano, então, em 72, estavam muito pacificados o país, então, uma das coisas que tinha era o Decreto-Lei 477. Então, para os mais velhos, assim como eu, todo mundo sabe o que é o Decreto-Lei 477, mas ele simplesmente era tão absurdo que ele proibia estudante de estudar. Então, a sua pena você era obrigado a não frequentar nenhuma escola, nem privada nem pública, você era proibido de estudar. O estudante proibido de estudar. Então, ele foi expulso da universidade, proibido de estudar por 3 anos, e como ele ficou um ano preso, aí depois, quando acabou essa pena, ele já era jornalista. Mas a sua militância foi através dele? Como é que você acaba preso? Foi, na verdade, eu saí de Caratinga procurando encrenca, né? Eu queria militar em alguma coisa, eu queria me tornar mais eficiente na minha discussão, né, contra o regime, né? E aí, essa era uma época eu queria, ao mesmo tempo, uma coisa que não fosse guerrilha urbana, sabe? Pegar em armas. Eu queria alguma coisa que fosse mais a discussão, né? O debate. E aí o Marcelo era do PCdoB. E eu entrei no PCdoB, e o PCdoB tinha os grupos de estudante, que era só, na verdade, coisas pacíficas, tipo pichar muro, espalhar panfleto, o que é uma enorme coragem naquela época. Essa época é uma época que não tinha movimento, é diferente de 68, que todo mundo estava na rua. Depois de 68 veio o AI-5, depois do AI-5 veio a morte, o exílio, a radicalização, e depois disso, 72, estou eu na universidade, uma universidade praticamente morta, quer dizer, não tinha movimento estudantil, né? Então, na verdade, a gente queria recriar o movimento estudantil, refazer a Uni, esse era o sonho, né, o objetivo. Vou ter que mencionar, porque virou uma coisa histórica. Você foi presa, grávida, torturada, teve uma história, até jogaram uma cobra dentro da cela, e tem um episódio que eu acho, já é o exemplo da sua coragem, que parece que foi feito um acordo para quando você fosse na auditoria militar, da aeronáutica, você não falasse nada sobre tortura, e você não cumpriu nada e está registrado nos autos. São dois episódios, né? Um é a prisão. A prisão acontece em dezembro de 72. Mas que alegação se você não era de movimento armado? Não, mas assim, eles consideravam que qualquer coisa era subversivo, a ser subversivo. Subversivo era aquele que era contra o regime. Então, você não precisava ter feito nada especificamente. Você era considerado de alta periculosidade porque você pensava, porque você discutia. É difícil explicar esse negócio. Não, eu sei. Não, porque a gente tem de colega jornalista. Não, claro que para você como jornalista... Não, vamos lembrar, vou ter que interromper. O Herzog, que nunca fez nada... O Herzog é um caso mais clássico. Ele era do Partidão, e ele era, assim, na verdade, entendeu? Um filósofo, né? É só isso, um bom jornalista de cultura, e ele queria ser cineasta. Não havia nada de perigoso no Vladimir Herzog. Nada, rigorosamente nada. Então, foi bom você lembrar esse exemplo, porque esse é o exemplo nosso clássico, nosso ícone, né? E nosso herói. O crime era pensar. Pensar. E aí ele não teve tempo. E eu fiz uma entrevista com a Clarice Herzog para um livro que o Instituto Vladimir Herzog fez. Eu não estou pulando do meu assunto, não. A gente está conversando na live, depois eu volto. Mas eu fiz entrevista com Clarice Herzog e um livro chamado Heroínas dessa história. Que são várias mulheres fazendo perfis de várias mulheres. Eu fiz o perfil da Clarice Herzog, me coube essa honra.
É um livro divulgado e lançado no meio dessa pandemia e teve pouco destaque, mas o livro é lindo, tem histórias lindas. Lançado pelo Instituto Vladimir Herzog. E ela me disse que quando ele entrou lá, os relatos que ela teve depois dos amigos é que assim que ele entrou, a primeira coisa que aconteceu, os primeiros gritos contra ele, ao lado de palavrões, era assim, seu judeu! Então, a história é tão dramática porque o Herzog, ele foge da, da Europa nazista, né? Vem para o Brasil para fugir do nazismo, e aqui a sua mãe o enterra, ele morto sob tortura, sendo que ele chegou e a primeira coisa que gritaram foi seu judeu. Não foi seu judeu, assim, seu judeu e um palavrão, entendeu? Uhum. E seguido, quer dizer, a direita se parece, né? E tem uma hora que ela pega um grupo, uma etnia, e os judeus sempre foram alvo, né, desses extremistas. Então, é uma história assim, eu não estou fazendo nenhuma comparação, só estou Não, lembrando não, que, eu só para lembrei porque mostrar é um caso claramente, típico de um porque homem pacífico que é assassinado. pacífico, assassinado e foi em algumas horas, ele foi tão torturado que morreu em algumas horas, né? Então, e nunca, jamais alguém foi punido por isso, né? E o Hari Shibata, que fez o laudo mentiroso, morou durante muito tempo a 500 metros da Clarice Herzog. Ela tinha que acordar de manhã, passar na frente da casa do Puta cara merda. que mentiu. Não, sabe? Essa história tem todos os detalhes de uma coisa pavorosa. E é bom que a gente pense sobre isso. Parece que é uma história antiga, é uma história de hoje, de agora. Porque como a gente não exorcizou nossos fantasmas, a gente não enfrentou esse problema, a gente não encarou tudo isso, até hoje a gente está aí sendo ameaçado. Hoje é um dia emblemático disso. Mas voltando para o meu caso, então, né, eu fui torturada. Todos que foram presos naquele momento ali foram torturados, eram todos estudantes. Ninguém tinha jamais pegado em arma, ninguém já tinha jamais feito qualquer coisa desse tipo. E todos foram muito torturados. E eu fui colocada na verdade, não foi uma cobra jogada na cela, eu fui colocada numa sala grande, ameaçada, depois de várias ameaças, do tipo, me obrigaram a tirar roupa, me ameaçaram estupro coletivo, e foi uma sucessão de tensões. E no auge da tensão, eles trouxeram uma cobra, eu estava nua, eles botaram a cobra e apagaram a luz e saíram as gargalhadas. E aí eu não sei quanto tempo eu fiquei. Então, esse foi o episódio da cobra. E esse episódio, realmente, eu relatei no Tribunal Militar. Quer dizer, no ano seguinte, né, eu fui, quando eu saí e depois eu fui responder processo. E no processo tinha essa discussão. A gente denuncia a tortura, porque tinha um risco de denunciar a tortura e voltar para a prisão. E eu fui a favor de que sim, denunciasse a tortura. Então tinha gente que queria, até porque eu estava nessa altura com 8 meses de gravidez. 7 para Cara, 8 meses de gravidez. Então, quando eu fui enfrentar um tribunal, é um tribunal assim, parece uma corte marcial, né? Todos os militares, você fica ali em frente, em pé, em frente. E aí o cara falou, por que que você... Tarará, tarará. Eu falei, eu quero dizer que eu fui torturada, meritíssimo, porque o juiz, o que fica no meio, é um juiz auditor da Justiça Militar. Os outros são oficiais militares das forças, das 3 forças. Então eles tratam, assim, você parece um inimigo de guerra. Então eu tinha 20 anos, nessa altura eu fui presa com 19, já estava com 20 anos. 20 anos, grávida, de 7 para 8 meses de gravidez, olhando para aquela. Falei, gente, eu tinha noção de que aquela cena estava errada, sabe? Toda errada. Porque, assim, é uma corte marcial, eu dentro do meu próprio país, eu aos 20 anos de idade, eu completamente vulnerável, e eles tratavam como se fosse um inimigo de guerra, né? E aí eu falei, eu fui torturada, e aí eu pedi para relatar o meu caso. Eles
botaram nos anais da Justiça Militar, tá? Até hoje o Matheus conseguiu, antes, inclusive, de ter qualquer liberdade, o Matheus conseguiu ter acesso a esse processo, conseguiu copiar tudo escondido, e ele, então, nesse processo, eles resumem o meu relato, né? O escrivão vai escrevendo enquanto eu vou falando. E, então, foi assim, eu entrei na vida adulta com um teste máximo, assim, tipo, vamos ver se você tem coragem mesmo de ser adulta. Foi mais ou menos assim. Mira, Mas, vamos. Quer dizer, eu estou dizendo que é história particular, privada, mas na verdade é a história do Brasil. Mas não dá para deixar de lembrar que, mesmo a gente estando em democracia, Estado de Direito, tem pessoas com riscos de vida pelo seu pensamento, né? E às vezes nem é dele. Nós temos vários colegas. Vou até citar, o Bonner tem. Antes da pandemia, ele não pode pegar avião, não pode ir à padaria. Você teve que suspender uma ida a uma feira você de sabe livros, que né? não fui eu que suspendi, né? Eles suspenderam. Eles suspenderam, e isso foi em Jaraguá do Sul. Eles suspenderam porque teve um movimento e teve, inclusive, ameaças anônimas de morte. Quem comandava esse protesto contra a minha presença, a do presença do Sérgio, era o chefe do clube de tiro, esses clubes de tiro de atiradores e colecionadores. Então eles não foram eles que não é né, as ameaças que chegaram a chegar, mas chegou tanta ameaça que o coordenador achou que não era que era o caso de cancelar. Eu só fiz uma comparação para Ele mostrar que autoritarismo. Eu entrevistei de um grande estrategista político, assim, ele defendendo a tese que, tecnicamente, nós não estamos numa democracia, mas isso é uma discussão, digamos, Mas assim, mais. a gente tem que olhar uma coisa assim mais ampla, né? Na verdade, a gente alcançou a democracia não é um fim, é um processo, né? Ela vai ficando mais forte a partir do momento que você consegue superar as limitações, as exclusões, todos os preconceitos, enfim, quando você vai incluindo mais gente dentro desse processo, né? A democracia é uma festa, mas ela tem que ser incluída, tem inclusão. Então, os negros no Brasil, os negros pobres no Brasil, sempre foram mortos e torturados e isso nunca acabou. Então, se acabou para a classe média, branca, né, para mim, não acabou nunca acabou para o menino negro da favela, né? Isso nunca acabou. Então, a gente tem que ter noção do grau de iniquidade que a gente convive na democracia para que a gente sonhe, continue a sonhar com uma democracia realmente inclusiva, né? Ela tem que ser isso, senão ela acaba sendo uma democracia para um grupo e aí ela vai levando a distorções. Então, o projeto da democracia é ser mais democrática. Esse aqui é o sonho. Ela tem que ser mais. E mesmo nesse momento que a gente está sendo testado profundamente, é o maior teste que a democracia brasileira enfrenta, o projeto é ser mais democracia, né? Então, para encarar mais ainda todas as nossas desigualdades, todas as nossas exclusões, tudo que a gente fez de errado e tudo que a classe média excluiu e normalizou e que os ricos e que, enfim, é para encarar sempre de frente os nossos defeitos, sabe? Olhar no nosso espelho de Dorian Gray e ver que exatamente quem a gente é, sabe? Então, precisa. Indo para o macro, eu tenho uma humilde tese, não é humilde não, eu penso muito a respeito, que eu acho que um dos nossos grandes problemas, eu não sei como é que seria o outro lado, as pessoas, os países saem de ditaduras em guerra civil, derramamento de sangue, a gente fez opção pela abertura lenta, gradual e segura, que tem um lado bacana, e ninguém matou, muita gente matou antes, mas ninguém precisou matar depois e tal. Mas eu sempre penso o seguinte, nós mudamos de regime, mas não mudamos de sistema. E dou um exemplo bem na parte da economia. As mesmas empreiteiras que construíam para o Médici continuaram construindo para o Geisel, para o Lula, para o Fernando Henrique, os banqueiros, também muito banco quebrou, mas assim,
Não é que eu queria que a gente fosse por um regime socialista, mas o sistema se manteve. Você tem um Congresso onde fica sentado do lado, torturado e torturador. A gente assim, esse desabrochar maior da democracia não é um certo ranço da gente ter varrido para debaixo do tapete o que aconteceu? A anistia acabou sendo boa? É um ponto muito importante. Eu queria dividir Eu fiz a minha muita resposta. pergunta ao mesmo tempo. Muita pergunta. Então, deixa eu É. só falar uma coisa. Primeiro, a anistia foi um movimento lindo, todo mundo foi para a rua, anistia ampla, geral e restrita, e depois ela virou-se contra quem defendia a anistia. Então, a gente queria ampla, geral e restrita para voltar todo mundo, para voltar o Gabeira. O Gabeira tinha que voltar, e todo mundo que voltou. A gente precisava de todo mundo de volta, né? Então, e Marcito, essas pessoas lindas que estavam fora. Betinho, Betinho, sonho, a volta do irmão do Enfio, a gente cantava, a gente sonhava, eu lembro de uma vez que o Enfio escreveu uma coisa tão linda que é comer biscoito de polvilho é bom, mas é muito melhor quando a gente come biscoito de polvilho sabendo que o irmão está comendo biscoito de polvilho. E eu que tenho muitos irmãos e adoro compartilhar com eles todos os sabores, entendia do que ele estava falando, né? Conseguia imaginar do que ele estava falando. Então, a anistia acabou por causa do truque dos militares de colocar que ela tinha que ser recíproca, né? Então, ela amarrou o sistema. E aí, a interpretação da lei da anistia é que nada pode ser investigado, nada pode ser discutido, mas isso é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Hoje tem uma discussão, inclusive amanhã vai ter uma discussão no Instituto Vladimir Herzog sobre por que não rediscutir, reinterpretar o que seja a lei de anistia. Porque nunca, em nenhum lugar do mundo, teve isso, que o crime do Estado cometido contra o cidadão... Crime contra a humanidade, em nenhum lugar no mundo... Crime contra a humanidade não possa ser discutido jamais, entendeu? Uma coisa... Mas eu queria... Então, sim, você tem razão nisso, a gente quis fazer com o nosso jeitinho, com a nossa negociação e tal. Inclusive, até o livro do Mateus, Em Nome dos Pais, ele escreveu um livro sobre a busca dele dessa história, a reconstituição e tal. E aí, depois ele fez uma série que foi ao ar na HBO. E ele recuperou uma coisa que eu não sabia que tinha, que era eu fazendo uma pergunta para o Tancredo. Entendeu? O Tancredo acabou de ser eleito, e então estava o alvorecer do que seria, né, a redemocratização. Aí, com o Tancredo. E aí, a primeira entrevista coletiva que ele dá, está do lado do Ulisses Guimarães, então eu levanto com o cabelo deste tamanho, cheio de cacho para todos os lados. Aí eu falo assim: não ofende o seu princípio de justiça, doutor Tancredo? O cara já era presidente, estava chamando de doutor. Doutor Tancredo, não deixar criminosos sem punição? Perguntando para ele sobre se ele não achava que a gente devia discutir, naquele momento, rediscutir essa questão sobre os criminosos do Estado, né, que usaram o aparato do Estado contra os cidadãos. Mas, enfim, eu estava ali fazendo essa pergunta bem no comecinho, perturbando o Tancredo. Então, essa questão existe e a gente precisa discutir em algum momento. Agora, sobre a democracia em si, cara, a democracia representou muito avanço. Se a gente não valorizar o que a gente conseguiu, a gente vai achar que é tudo a mesma coisa. Claro. Não, sabe, assim, para começo de conversa, na economia, o que aconteceu é que a democracia resolveu um problema que a ditadura criou. A inflação, superinflação, hiperinflação foi criada na ditadura. Porque a ditadura achou que podia enfrentar a inflação. A ditadura pensou que podia enfrentar a inflação, criando a correção monetária, e isso aí foi virando aquele monstro que só os gênios da PUC do Rio de Janeiro conseguiram com o Plano Real e todas as discussões sobre como é uma discussão sofisticada e elegante e simples ao mesmo tempo, que é como é que você faz numa economia superindexada para você conseguir estabilizar. E a ideia é incluir uma outra moeda e fazer todo mundo olhar para essa outra moeda, esquecendo a velha. Então, eles imitar, porque, na verdade, o que eles estudaram em todos os processos hiperinflacionários é que
quando a inflação está muito alta, há uma tendência de fuga daquela moeda. Você procura um bem que dê garantia. Você procura um dólar, um marco alemão, alguma coisa. Então, eles tentaram fazer isso, tentaram não, e fizeram com sucesso isso dentro do Brasil, quer dizer, criaram a ORV para todo mundo recontratar na ORV, e aí isso virou real. Bom, então, foi desarmada essa bomba, e foi muito difícil, nos levou 10 anos de luta para conseguir acabar com a hiperinflação. A gente fez uma Constituição que tem coisas como, por exemplo, tudo que existe de importante sobre os índios, sobre o reconhecimento do direito do índio de ter sua própria língua, sua própria cultura, sua terra demarcada, tudo isso foi reconhecido na Constituição. Antes disso, acontecia um caso ou outro, criava uma reserva, o Xingu é de antes da Constituição, né? Até de antes do período ditatorial, ainda no governo, na democracia entre 45 e 64, mas não existia a ideia antes da Constituição você tem que integrar o índio, você tem que tomar dele a cultura, você tem que fazê-lo uma pessoa não índia, né? Não indígena. Aculturar. Não, vamos aculturar, ele vai ser o soldado. Então, o exército matou muita gente levando para ser soldado. O cara simplesmente não estava ali para entender isso, né? Então, o direito do indígena ser indígena está escrito na Constituição de 88. Tem muita coisa, muito direito. O SUS nasceu na Constituição de 88. A lista é enorme. A campanha, o movimento Toda Criança na Escola, que enfrentou a evasão escolar, principalmente na primeira até 14 anos, isso foi um avanço da democracia. Você tem uma ideia, em 70 tinha 33% de crianças de 7 a 14 anos fora da escola, assim, nesse primeiro ciclo, em 70. Aí teve um milagre, né? Milagre de 70, foi indo e tal. Aí chegou em 80. Você olha o censo de 80, tem os mesmos 33%. Quer dizer, a população cresceu, mas em nenhum momento o sistema educacional conseguiu crescer a ponto de absorver os novos entrantes. Então, ficou parado, excluindo 1/3 da população brasileira do sistema escolar, bem no seu início. Então, assim, a democracia enfrentou problemas colossais. E é importante a gente falar isso, e é importante a gente falar dos defeitos também que a gente carrega. Por quê? Por aquilo que eu falei. Nós precisamos confiar na democracia como solução de conflitos. E a gente precisa ver os conflitos que permanecem na sociedade para avançar mais. É a nossa única forma de se consolidar como uma república democrática. Você levantou uma bola, já vou falar, mas eu queria voltar lá na frente no PSDB, economia e tal. Eu acho que o Plano Real, você que entende de economia, foi o maior programa de distribuição de renda na história do país, porque o rico escapava da inflação, botando em bolsa, overnight, tinha uma época do overnight. Eu acho que foi que depois acho que vamos falar sobre Fernando Henrique no futuro. Não sei se você consegue ver, ai caramba, aqui, aí, dá para ver aqui no meu dedo, mais para cá, aqui ó, a Constituição. Eu sou apaixonado, tá aqui a minha Bíblia, aqui com uma dedicatória do Dr. Ulisses. Tô vendo a Constituição, tô vendo. A Mariana fala que é a minha Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, com todo esse lado que você falou, eu converso sempre isso com colegas que acompanharam a área política, o Covas e o Jobim desenharam lá para chegarmos no parlamentarismo. Aí chegou na reta final, Zé de Ribamar Sarney conseguiu emplacar o presidencialismo. É impossível governar nesse formato. Então, desde o nosso Fernando Henrique Cardoso, só se consegue governar comprando o Congresso. Criou-se não está nessa Constituição esse nó? Eu acho que não, porque o brasileiro já foi consultado 2 vezes se ele quer parlamentarismo ou presidencialismo. E ele foi consultado, né? Foi plebiscito nos anos 60,
resta plebiscito na Constituição, e ele sempre optou pelo presidencialismo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não necessariamente tem que ser comprar no sentido de corromper. Você construir uma coalizão significa partilhar o poder, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, as articulações, mesmo que elas signifiquem uma emenda parlamentar para a construção de uma ponte no lugar onde o deputado veio e tal, mas é a ponte que aquela comunidade precisa, ele veio de lá. Qual é o erro disso aí? Não é? Você pode falar, não, mas aí vai ter superfaturamento. Não, aí a gente tem que ter órgãos de controle, tem que combater a corrupção. Mas negociar e construir uma coalizão num país que é naturalmente pluripartidário, ele não precisa ter tantos partidos. É claro que as reformas já foram... A gente perdeu várias vezes a chance de diminuir o número de partidos, porque a cláusula de barreira foi votada, depois foi abandonada. A né? cláusula de barreira, enfim. A cláusula de barreira existe desde o Geisel. Desde o Geisel. E não é aplicada. Mas nada é simples na política, né? Por exemplo, se você faz uma cláusula de barreira, você vai barrar aquele partido que o cara criou só para ganhar uma grana do fundo partidário. Mas também você pode barrar um partido ideológico que faz uma diferença, ainda sendo pequeno, né? Então, o PSOL faz uma diferença. Mas não seria melhor para assim... Já me chamaram de comunista aqui, deve ser só porque eu estou te entrevistando. Meu avô era comunista. Então tem duas frases. Meu avô era... Parece a música do Chico. Meu avô era comunista, o meu pai era socialista, eu sou a primeira geração de burguês. Mas o vovô falava um negócio assim. Tem mais coisa que nos une do que nos separa? Tem. Então sigamos juntos. E a segunda era unidade na diversidade. Pô, assim, a esquerda tem uma divergência ali. Quer dizer, você está falando que Vamos juntar. Que eles podiam unir. Pois é. Eu acho isso super interessante, essa sua ideia é super interessante, sim, até porque não pode ser um monte de igrejinha brigando, entendeu? Tem que ser exatamente... Aí é o livro do Cristóvão, como a esquerda acabou elegendo a direita. Vai todo mundo para um lado. Porque se assim, a coisa de que se não é do meu partido é meu inimigo, não. Essa visão do inimigo, né, é o importante na política saber o seguinte: você tem que saber quem é o seu inimigo principal, quer dizer, contra o que você luta e a favor do que você luta na sua vida, na sua vida como ser cívico, né? Então, eu sei quem eu sou completamente oposta como ser cívico, porque eu nasci como ser cívico naquela ditadura e sabendo que não, isso aqui é o oposto do que eu quero para mim, para a minha vida e para a vida do meu país. Então, eu sei quem é o principal adversário. Mas assim, voltando, mas o arcabouço da Constituinte, aliás, reforma constitucional, ela ficou... eu acho que sim. Você chega a um ponto hoje, é tão confuso, que o Supremo Tribunal faz política, e nós vimos dizer que estava num processo de judicialização da política, hoje você está num processo de politização do judiciário. E a força da democracia não são as pessoas, são as instituições. Então, acho que, embora eu ame essa Constituição, se fala em constituinte agora, está arriscado nem chamar de comunismo assim, mas eu acho que tinha que dar até uma revisão no Pacto Federativo. Tá tudo muito... Tudo é muito... tem muita coisa para fazer para arrumar a casa, né? Uma coisa que você falou do Pacto Federativo, de fato, as receitas são super concentradas, então os estados eles são mais fracos do que deveriam ser. E nesse momento, a gente está vivendo um momento interessante, que é pelo fato de ter tido um colapso do poder central, o poder central ele não governa, né? Ele cria conflitos, ele não faz nada enfim, isso aí é para dizer o mínimo, né? Para ser bem educado em relação ao colapso do governo central. Você foi educado, eu pensei na memória assim, poder central. Aí, os estados, eles estão
tentando, eles estão, na verdade, fortalecendo a federação, porque eles têm feito documentos conjuntos, eles têm grupos de WhatsApp, Fórum dos Governadores, eles têm Fórum dos Governadores e quem representa os governadores é o governador do Piauí, do PT. Então, ele tem consórcios regionais que fazem negociações, por exemplo, com instituições internacionais de financiamento do meio ambiente. Então, tem muita coisa acontecendo que é a federação tentando resolver o colapso do governo central. O governo central Bacana. não funciona. Ele é o meio ambiente, combate o meio ambiente, a educação combate a educação, quer dizer, tudo ao contrário do que tem que ser. Então, os estados vão tentando, as unidades federadas vão tentando resolver esse problema através, um esforço danado, né? Mas eu acho que sim, o pacto federativo no sentido de os estados terem mais recursos, ter menos poder no governo central, eu acho bom. Algumas coisas terão sempre que ser coordenadas pelo governo central. Não tem escapatória e nós vivemos esse drama nesse momento, porque o governo central não faz o seu papel de coordenar no meio da maior crise sanitária que a gente já viveu. Então, é muito, muito aflitivo. Mas, assim, defeito na Constituição você vai encontrar. É que eu cheguei à juventude e não tinha Constituição. Então, Não, tinha o AI-5. melhor que existe. Tinha o AI-5. Melhor que exista, A claro. juventude tinha o AI-5. Então, isso faz uma enorme diferença. Né? Miriam, eu vou falar por mim. Teve um belo momento que, como cidadão, a gente pode ter... Eu tenho time de futebol, voto em candidato, a gente sabe que isso não interfere em nada. E muitas vezes a gente é até muito mais... A gente é mais rigoroso com quem a gente admira do que com quem a gente não espera porra nenhuma mesmo. E aí, por isso que eu tenho muita raiva do PSDB. O PSDB, num determinado momento, parecia que ia ser a terceira via. Hoje ele é considerado de direita, virou um partido cartorial, Dória, estava quase foi Bolsonaro e tal. E eu acho que nosso querido, eu diria que é um luxo ter tido um presidente como o Fernando Henrique Cardoso. Acho que ele cravou assim o início dessa promiscuidade da relação governo executivo e parlamento com a história da reeleição dele. Você acha que o PSDB não te esculachou? Acho que sem dúvida ali foi o grande erro do Fernando Henrique, né? O grande erro do Fernando Henrique foi a reeleição. Toda pessoa que está no poder acha que assim, eu tenho um projeto e esse projeto precisa de mais um tempo. Tudo se justifica, né? Tudo se justifica. Então eu vi como nasceu a ideia de que tinha o plano real estava dando certo, mas estava a consolidar, então precisamos de mais um período para esse mesmo presidente. Será que não podia ser um outro presidente, ainda que fosse esse mesmo partido, né? Então eu acho que sem dúvida aí foi o grande erro do Fernando Henrique, mas ele não inaugurou os erros, ele pode não ter enfrentado alguns erros, né? E acho que o legado dele é um legado importante, como o legado do governo Lula também é muito, muito bom. A lista minha próxima era o Lula, mas tem uma história que eu conheço, mas nós já estamos na fila já perto da vacina. Eu não, porque eu fui voluntário, tomei em dezembro. É uma história que eu não resisto. Fernando Henrique e a maconha. Conta para quem não conhece. Bom, é o seguinte, o Fernando Henrique estava começando sua vida como senador. E então ele era assim, ele tinha assumido como senador e era um jovem, portanto, senador, ele começando uma novidade na política. E aí eu propus a ele uma entrevista para a revista Playboy. E eu propus isso porque eu estava desempregada, na verdade. Eu tinha sido demitida da Veja, eu fui demitida ao longo da minha vida N vezes. Eu fui demitida muitas vezes. Então, essa foi mais uma demissão. E eu fui procurar emprego e não tinha emprego naquele momento, mas eu consegui um freela na Playboy. O editor da Playboy era o Juca? Mário de Andrade. Não, era o Mário de Andrade. Aliás, também não é da época, a Playboy... Não o Mário de Andrade, o escritor, era um outro jornalista chamado Mário de Andrade. Também temos que fazer uma explicação histórica.
A Playboy, que ficou conhecida, obviamente, por botar mulheres peladas na capa central, eram as melhores entrevistas da imprensa brasileira. Páreo, talvez, com as amarelas da Veja. Mas acho que no período ainda eram mais profundas. Eram mais. E depois, inclusive, depois eles fizeram uma edição rememorando as 20 melhores entrevistas e estava lá essa entrevista. Fiquei muito feliz. Não é por mim, é pelo Fernando Henrique, evidentemente. Mas aí eu peguei, estudei, né, tudo que eu podia estudar sobre o Fernando Henrique, como é que eu ia fazer, e que tipo, então eu fui fazendo a entrevista com ele. É uma entrevista feita em vários dias, você vai, conversa, viaja, você tem que mergulhar, é uma entrevista meio perfil. E aí, pronto, em Playboy você tem que perguntar alguma coisa, sexo, drogas ou rock and roll. Eu resolvi perguntar drogas, sabe? Aí eu perguntei para ele se ele tinha fumado maconha. Ele falou que tinha fumado maconha. E ele engraçado que ele falou assim: eu fumei, eu não gostei, mas eu não consigo ser repressor. Eu não acho. Isso era 84. Eu não consigo ser repressor. Então eu acho que os jovens podem e tal. Então ele estava começando a falar o que ele depois acabou defendendo. Depois ele defendeu a liberalização da maconha, fez até fora do governo. Fora do governo. Nesse momento ele falou, e isso foi bom, isso fez a entrevista ficar famosa. E o Jânio Quadros, durante a campanha para prefeito, o Jânio Quadros usou demais a campanha. Todo mundo acha que ele perdeu a campanha porque ele não respondeu sim à pergunta. Você acredita em Deus? Ele ficou meio assim, né, no Boris Casoy. Mas isso já foi na última entrevista, então não teve tanto impacto, né? Já era um pouquinho antes, na véspera da eleição. O que realmente pesou foi a maconha, porque isso foi explorado durante toda a campanha, não só pelo Jânio, mas naqueles candidatos que, na verdade, estavam ali como laranja do Jânio Quadros. Então, eles atacavam mais violentamente o Fernando Henrique. E distorceram tudo. Eles falavam que o Fernando Henrique ia distribuir maconha nas escolas, então, né? Enfim, o Fernando Henrique, o que de interessante aconteceu é que o que acontece quando um político tem uma entrevista que ele fala uma coisa que não deve falar? Ele culpa o jornalista, né? Tirou do contexto, não foi isso que eu disse, desmente, tal. E nem era aquela época que você tinha muitas formas de gravar, né? Você tinha... eu gravei a entrevista, estava gravada, mas eu não guardei essa entrevista gravada, mas ele sabia que eu estava ali com o gravador, mas não era uma época que você tinha imagem para todo lado. Então ele podia ter falado assim, a culpa é do jornalista, foi ela que viajou, entendeu? Mas ele nunca falou que a culpa foi da entrevistadora. Ele segurou essa até o final e perdeu a eleição por isso. Segurou a onda. Segurou a onda e perdeu a eleição. Miriam, você falou no Lula. Primeiro, ele voltando a ser candidato, ele está falando que ele foi absolvido, ele ainda não foi, na verdade mudou, mas nós de novo temos a hipótese de ter você como ministra da Fazenda, porque várias vezes ele citou que você dá tanto pitaco que ele ia acabar de ele me critica muito, muito, muito. Isso é que eu queria chegar primeiro. Vamos lá. O que você acha? O saldo do balanço cefálico do período? Não, mas três coisas. O saldo. Se você acha que houve corrupção e essa questão da relação dele com a imprensa. 3 em 1. Tá bom. Então vamos lá. Se eu esquecer, você vai me cobrando. Primeiro, o saldo é muito positivo. O Lula fez o Bolsa Família não nasceu do nada, ele nasceu de programas que havia antes. E os programas que foram antes... Dona Ruth. Mas até antes da Dona Ruth, teve os programas que foram regionais, que foram municipais. Eu visitei o de Campinas, eu acompanhei muito de Belo Horizonte, que a minha irmã Beth foi uma que implantou a Bolsa Escola em Belo Horizonte, junto com um grupo, né? Ela fez parte do grupo que implantou, e era lindo, a história era linda. Foi na época do prefeito Célio de Castro, um excelente prefeito, já falecido, infelizmente. E em Campinas também o Grama, que foi um prefeito do PSDB, lá em Belo Horizonte foi do PSB,
e em Brasília foi do PT, o Cristóvão. Então, quer dizer, na verdade, ele nasceu na esquerda, em vários partidos da esquerda, e PSDB nesse momento, sim, um partido de esquerda social-democrata, fazendo jus ao nome, e aí ele foi depois federalizado, mas foi federalizado de forma ainda tímida, né? Era pequeno, era o começo mas a estrutura estava ali. O Lula chegou e colocou lá em cima, né? Ele errou no começo com Fome Zero. Fome Zero era um programa que foi mal desenhado, ele abandonou e foi fazer o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda e de muito bem sucedido. Ele é muito bem sucedido. Eu fui sempre uma entusiasta e defendia, mesmo na época que tinha editoriais contra, criticando, E a, todos os jornais, na verdade. Bolsa Família, a crítica tem porta de saída? Olha, tem porta de saída, mas o Brasil tem tanta pobreza, o Brasil tem tanta desigualdade. Betinho, né? Dá o olha, peixe e depois dá a vara de pescar, né? Nesse momento você tem que aplacar, e nesse momento, basicamente, está um momento dramático mesmo. Mas, assim, o Bolsa, eu vi as pessoas, eu visitei, eu fiz reportagens, né, vendo as pessoas transformando a sua vida a partir do momento que foi tirada da miséria extrema. E aí começaram a sonhar, e começaram a investir, começaram a fazer plano, e melhoraram a casa melhorou a saúde das pessoas, entendeu? Então vai levando um ciclo virtuoso. Ficar muito preocupado, como é que vai ser a porta de saída? Vai sair, claro, se o país der certo, vai ser um sucesso. Se a gente educar todas as crianças dessa geração, a gente não vai precisar, pode diminuir. Mas a crítica é feita, não tem porta de saída, não sei o quê. Pô, você tem que transferir renda, cara. Se transfere renda para os ricos o tempo todo, por que não vai transferir renda para os pobres? Verdade. Evidentemente, é para isso que existe transferência de renda. Entendeu? Eu posso te dar uma lista de programas que transferem renda para os ricos, como todos os subsídios às grandes empresas, né? O Brasil, ao todo, tem transferências. Essas transferências chegam a mais de 300 bilhões por ano. E a Bolsa Família era 1/10 disso, né? Quando agora mudou todos os parâmetros por causa da pandemia. Mas, enfim, o país precisa fazer isso mesmo, e isso torna a vida mais digna. Isso torna a vida mais digna e melhora as chances de todo mundo, e faz brotar talentos que estavam prisioneiros da pobreza sem possibilidade de aparecer. Então, eu sou uma entusiasta do Bolsa Família, acho que é um programa realmente fantástico. E aí, correção, claro, todo programa tem que ter correção, imagina se não tem que ter correção, mas não foi só isso que ele fez. Ele fez outra coisa, o programa, o período da Marina e do MINC no Ministério do Meio Ambiente foi de mudança forte, radical, primeira vez que o Estado falou, não, chega. O Fernando Henrique fez uma coisa boa, porque quando subiu muito o desmatamento logo depois do Plano Real, chegou ao maior número que já chegou até hoje na vida. 29 mil quilômetros quadrados num ano foi destruído na floresta amazônica, e ele pegou, a partir daí, ele fez duas coisas importantes. Ele elevou a reserva legal de 50% para 80% na Amazônia, elevou a reserva legal e criou a lei de crimes ambientais. Aprovou a lei de crimes ambientais. Então aí já estava o crime tipificado, o crime de desmatamento. O Lula com a Marina teve um segundo pico. Aí foi quando chegou o Lula e aí começou a aumentar o desmatamento e chegou a 27 mil quilômetros quadrados. E foi o segundo pior número, que foi em 2004, né? E aí o Lula dá todos os poderes à Marina para construir um arcabouço, fortalecer o IBAMA, fazer o ICMBio, e combater mesmo, e com a Polícia Federal combater a Operação Curupira e todas as operações importantes e combater o desmatamento, e levou o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados até chegar no menor número que chegou no governo Dilma, a 4,5 4,5 mil quilômetros quadrados. E depois, no próprio governo Dilma, começou a reverter e a subir. Depois subiu mais um pouco no Temer, e agora ele é defendido pelo governo. O desmatamento é defendido pelo governo. Então, política de governo, quase política de governo.
E outra coisa também, assim, né, os governos que tinham índole democrática, foram todos os governos até o atual. O atual não tem índole democrática. Ele o presidente em si, ele acredita na ditadura. Todos os governos produziram aumentos, avanços, né? Então, o governo Dilma, por exemplo, que eu sou muito crítico do governo Dilma na economia, ela fez a lei de acesso à informação, que é uma ferramenta fundamental para todo mundo, para a cidadania, para os jornalistas, fundamental. Ela também teve a coragem de fazer a Comissão da Verdade, né? Mexer nesse vespeiro doloroso, e ela não fez por perseguição pessoal, né? Ela fez porque era necessário, teve a coragem de fazer a Comissão da Verdade, não puniu ninguém, mas a gente discutiu muito o assunto no Brasil, e isso foi importante para derrubada de muitas mentiras e a construção de algumas histórias que estavam perdidas, né? Fios que estavam perdidos por aí. Então é isso. Você me perguntou sobre a relação com a imprensa. Olha, a relação com a imprensa do Lula é o seguinte: o Lula tinha um grupo de blogueiros, né? Que eram os blogueiros que apoiavam o governo, e esses blogueiros atacavam todos os jornalistas que eles consideravam críticos, né, ao governo, que fizessem qualquer crítica ao governo. Então, essa que vos falo aqui era um alvo preferencial. Então, eu apanhei muito, foi muito atacada. Assim, você não precisa gostar de mim e pode me criticar, isso não é um problema, isso não é um problema para mim. É ruim quando... Você errou Você errou, que todo mundo erra, mais ou menos, você errou na avaliação do pré-sal, como ele fica falando? Não errei, não. Não errei, não. Eu cheguei até a postar, eu posso depois te mandar o vídeo que eu consegui pegar. Eu inicialmente estava muito cética em relação ao pré-sal, eu e todo mundo. O pré-sal não nasceu no governo Lula, ele veio de pesquisas que vieram antes e ele, quem colhe é o dono da colheita, então foi no governo dele que teve a descoberta. Então, o Rio São Francisco já teve distribuição em vários governos. Cada governo é responsável pela distribuição das águas do São Francisco. É uma coisa engraçadíssima. Pois mas quem começou foi o Lula. Vamos combinar que a gente viu que foi o Lula que começou a transposição. Eu fui contra, critiquei muito por causa... mas vou voltar para o pré-sal, não vou fugir de pergunta, não. Eu critiquei porque eu achava que tinha que fortalecer o Rio São Francisco antes de fazer isso, né? O próprio Ciro, na época, disse assim, o Rio São Francisco está todo ferrado. Então, a gente tinha que proteger o São Francisco antes de fazer a transposição. Mas aí, não teve esse erro, não. Eu falei que era, naquele momento, muito caro. A tecnologia depois foi tornando mais barato, a tecnologia foi ficando mais barata a cada governo, inclusive o atual governo já reduziu um pouco do custo de produção do pré-sal. Então, naquele momento era realmente muito caro, mas eu não fiz essa crítica que ele falou, que não ia dar nada, e ele foi muito infeliz naquele comentário, mas não é a primeira vez, não é a segunda, né? Quem sabe, se Deus quiser, não é a última que ele fala. Uma vez eu até pedi para um amigo dele, que infelizmente já morreu, o Sigmaringa Seixas, eu falei, fala para o Lula que eu não tenho essa importância toda. Ele falou que ele já foi várias vezes para Palanque e me criticou. Mas, enfim. Deve ter eu, com uma certa pretensão psicanalítica, talvez você tenha um peso muito grande para ele que ele não tenha resolvido. Não, eu não sei, não gosta mesmo de mim, tudo bem. Eu não vou deixar a minha avaliação sobre o governo dele ou sobre ele contaminar por isso. Claro, né? claro. Eu não vou deixar contaminar. E sim, respondendo a sua pergunta, acho que sim, claro que teve corrupção, tanto teve corrupção que o dinheiro voltou. O dinheiro é uma materialidade, que não dá para negar. Quer dizer, evidentemente, se alguém devolveu o dinheiro, é porque o dinheiro foi levado indevidamente. Senão você ia brigar na justiça e falar, não, esse dinheiro é meu.
Eu ganhei dessa Uhum. forma, justamente, né? Então, se todo mundo saiu devolvendo o dinheiro, é porque o dinheiro estava sendo desviado, de fato. Então, essa é uma coisa em conteste, né? Antes da gente Mas, chegar enfim. na. Bom, obviamente a gente cairia na Lava Jato, mas antes eu queria fazer uma pergunta curtinha. A gente sabe que processo de impeachment é processo político, não é processo jurídico. O Collor, quando eu falava isso, eu apanhava, ele foi empichado ilegalmente, ele não era mais presidente da República. Na ocasião, ele não poderia ter sido empichado. Então a gente sabe que é questão política. Mas você acha que o impeachment Mas da ele é um Dilma truque, né? vai. Aquela renúncia dele foi truque, Não, a né? lei mudou depois. Mas a lei mudou depois. O Antônio Carlos usou isso depois, várias pessoas usaram. A lei permitia que a pessoa deixasse o mandato. Como é que você vai caçar alguém? O Congresso não tem autoridade para caçar direitos políticos de um cidadão comum. A lei mudou. Na época não podia. Nossa, esses jeitinhos que o Brasil deu até para a posse do Sarney, que legalmente foi o grande jurista general Leônidas Pires Gonçalves que deu a posse para ele. Mas assim, impeachment da Dilma é uma coisa política ou você acha que a tal das pedaladas fiscais eram algo que justificavam? Todo mundo Olha, pedalou, né? não, todo mundo pedalou, mas ela pedalou. Quer dizer, todo mundo pedalou, não. Eu acho que ela realmente ela infringiu as leis fiscais de forma muito forte, né? Quando ela manda a Caixa Econômica, Banco do Brasil, pagarem os gastos orçamentários para parecer que tinha reserva no orçamento para gastar em outra coisa, são várias. Parece uma coisa boba, né? Ah, pô, só fez uma coisa confusão contábil, não foi isso. Isso levou à ruína econômica. A gente caiu em recessão em 2015, 2016. O país perdeu 7% do PIB. A inflação chegou a 10%. Então, quando acontece isso, acontece um desgosto do eleitor com aquela pessoa, né? O Brasil, o que aconteceu com ela caiu, ela foi reeleita em 2014 e em março de 2015 com o país mergulhando na recessão e a inflação subindo, ela estava com baixíssima popularidade, ela não tinha mais apoio. Então, isso aí, em 2015, foi piorando a recessão, ela foi piorando a quantidade de apoio. Então, sim, é uma questão política. Eu acho que a gente está diante de uma coisa muito mais grave agora, né? Porque agora, inclusive, até pedalada tem. Esse orçamento é cheio de pedalada, e eu já disse isso. Seu áudio. Voltamos. Voltou. Está me Esse ouvindo? orçamento, estou te ouvindo. Esse orçamento foi feito. Esse orçamento, peraí, só fazer um aviso aqui para não me ligarem. Ah, não adianta, vai continuar entrando. Se eu botar aquela coisa de soneca, Não, não. é um saco ficar aparecendo. Mas eu vou aproveitar, porque não entra ainda no Bolsonaro, porque eu ainda queria passar pela Lava Jato para a gente chegar no Bolsonaro, para ficar uma coisa com uma certa cronologia. Tem alguém dizendo que vai ligar para alguém. Simone Leitão Piano, deve ser parente sua que Minha toca irmã, piano. ela Ela é uma toca. pianista maravilhosa. Maravilhosa, Ah, pianista claro, sei. clássica. Tocou no Carnegie Hall. Enfim, Caramba. é. Antes Ela da já gente fez. chegar no Capitão, é, Lava Jato. Lava Jato. Eu, desde saída, eu apanhava com o seguinte, gente, eu falava assim, esse Moro está. Não sei se houve ou não houve corrupção, mas o Moro está extrapolando, o Moro, uma vaidade incrível, o Moro está vazando coisa, o Moro não sei o quê. Assim, ele arruinou com a Lava Jato. E depois, digamos que ele tenha feito isso com a maior convicção do mundo. Aceitar ser ministro do Bolsonaro, que querendo ou não, ele ajudou indiretamente, ele ferrou. A Lava Jato já era, né? Moro e a Olha, Lava Jato. eu acho que a ida do Moro para o governo Bolsonaro foi
o maior erro que toda a operação... Ele fez uma coisa que é dele, ele resolveu pular de um precipício e isso aí levou também à operação, né? Quer dizer, ele não podia, isso não pode jamais, porque é uma questão simples, né? Ele, como você disse, criou as condições que favoreceram. Ele não tinha esse objetivo, meu objetivo era combater a corrupção, doesse a quem doesse. Vamos imaginar isso, né? Um juiz perseguindo. Mas o beneficiário da saída do Lula do cenário foi o Bolsonaro. Então, simplesmente ele não podia nem ter pensado na hipótese, né? E ele não pensou duas vezes, ele foi para lá. Então, isso aí ele disse que, outro dia ele falou que ele respeita as críticas, mas que ele acha que fez certo. Não, ele fez errado. Ele errou completamente naquele momento. Mas a Lava Jato é o seguinte, tem que ser olhada sem paixão. E nesse momento está muito difícil tratar dessa questão sem paixão. Porque quem foi atingido pela Lava Jato quer que esse assunto seja considerado, considerado uma coisa, né, tratado com muita paixão. Isso aí foi uma perseguição. Não foi uma perseguição a um grupo político, foi vários, né, de vários grupos políticos que foram atingidos. Agora, não é uma discussão muito profunda, mas sim, concordando inteiramente com você, ele foi um absurdo completo, ele ir para o governo Bolsonaro. Ele não podia ir. Eu vi outro dia, você é especialista em muita coisa, mas eu sou naquela categoria especialista em generalidade, dizendo que até os diálogos do Intercept tal, diz que é coisa muito comum no ambiente jurídico e tal, ficarem trocando figurinha mesmo, um liga para o outro liga para outro, o cara fica obcecado em conseguir a condenação do cara que ele acha que é culpado. Agora, eu acho que deu uma desmantelada a tal ponto, que eu conheço, assim, tem condenados como o Sérgio Cabral, que não tem nada a ver com a história, que está apostando que graças digamos, a desqualificação do Bolsonaro, ele vai acabar solto. Eduardo Cunha e tal, e todos aqueles empresários que confessaram, né, que fizeram delações, que fizeram acordo de leniência, que fizeram... tudo aquilo foi ficção, foi apenas uma armação de uma força-tarefa com o juiz, então eles são realmente muito poderosos, mas essa é realmente uma discussão ampla. E como você falou, tem um dinheiro aí que apareceu que veio de algum lugar, né? Veio de algum lugar. Bolsonaro. Eu, antes de chegar na avaliação do governo dele, a gente estava falando de perseguição, de Lula e tal. Chegou num ponto que eu fiquei uma coisa que eu fiquei impressionado, que assim, não é coincidência. Outro dia até o Merval falou, um texto muito bonito dele, dizendo que nós jornalistas não somos historiadores, mas a gente conta a história diária. Aí eu falei, cacete, eu separei há 2 semanas uma fala sua, acho que foi para o Bom Dia Brasil, você dizendo: olha, tá perigoso, é um presidente todo dia agressivo, grosseiro, isso vai acabar, não ser um perigo social, isso vai acabar exasperando os que já são exasperados e vai acabar em violência social. E ontem matam um PM. Eu digo, não foi coincidência, era um processo que estava se desenhando. A minha pergunta é, eu acho que ele trabalhava mesmo no autogolpe, mas o que aconteceu hoje, eu acho que, na verdade, em vez de ter sido uma demonstração de força dele, ele já se mostrou isolado com a carta dos empresários, 2 semanas, que mostra que o ataque não é da esquerda. Agora você vê que as Forças Armadas, como se esperava, né, que eu sempre acredito que o comando mesmo é legalista, eu acho que ele vive o pior momento dele em termos de isolamento, ou você acha que essa manobra dele ele pode se fortalecer junto aos radicais? Não, ele fez uma jogada muito perigosa, né? Ele fez uma jogada muito perigosa. Primeiro é o seguinte, quer dizer, né, num momento como esse, ele criou mais uma crise, né? Ele é especialista em criar crise dentro das crises.
Então, ele criou uma crise militar que não tem paralelo. Né? O único paralelo que a gente busca lá atrás, né? Frota, né? Eu estava grávida do Matheus, foi quando caiu o Frota. Até me lembro, eu Mas estava ali era o contrário, né? Era o Era, contrário, era o contrário. era O um Frota ditador querendo segurar o mais à direita dele, né? era a luta entre o pior e o menos pior. Né? É É. uma discussão assim. Mas, enfim, essa é a coisa de você ter uma crise militar. É isso que eu estou falando. Uma crise militar. Tem lá em 1977 e você tem agora, né? Olha que coisa louca. E os militares reagiram fortemente. A saída deles, né? Eles foram, a apuração que eu tenho é que eles foram demitidos, mas estavam preparados para sair junto com o Azevedo. Mas a conversa já começou com avisando que o presidente queria os cargos deles. Eles Então, desculpa, foi uma manobra corajosa. Então, foi iniciativa dele? Foi ele criou, ele estava há muito tempo querendo tirar o Pujol, né? Ele estava querendo tirar o Pujol. E por motivo nenhum, exceto pelas qualidades do Pujol. O Pujol é considerado dentro das Forças Armadas, um general me explicou isso, ele é um líder em conteste. Sabe aquele cara que sempre foi o melhor aluno, o cara que vai, que faz todos os cursos, que supera todas as metas, que vai não sei o que lá, esse é o Pujol, entendeu? Então ali, o que é o Bolsonaro? Um fracassado, um militar fracassado. Ele fracassou como militar. Ele não teve nada de importante na vida dele militar e ele acabou expulso do Exército. Então ele tem um ressentimento enorme. Então você tem que botar isso na conta também. Mas ele então pediu a saída do Pujol, não foi o Fernando Azevedo não queria concordar com isso e ele então criou essa confusão. Ele criou essa confusão para tirar o Pujol e aí tirou os três. Mas os três, de qualquer maneira, já estavam muito furiosos e de qualquer maneira iam pedir demissão. Por isso que os jornais têm uma divergência. Tem alguns jornais que estão dizendo que eles pediram demissão. Pediram demissão, e outros que ele foi demitido. A minha informação é que assim que começou a conversa, o general Braga Neto avisou que queria os cargos deles, que o presidente queria, porque na verdade o presidente que decide, não o ministro da Defesa. É uma discussão detalhe. Ele é o comandante, ele é o comandante em chefe, né? Comandante em chefe das Forças Armadas. Ele é comandante-chefe, mas é um comandante-chefe, mas não significa que ele é o comandante-chefe, é ele que tira, portanto, não o ministro da Defesa. Mas isso não significa que o Exército Marinha e Aeronáutica são dele, né? Ele é comandante-chefe, claro, mas pertencem ao país, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi todas as minhas conversas com os militares, eu conversei com o militar de dentro do governo, de fora do governo, da ativa e da reserva, e o que eles dizem é que, na verdade, isso fortaleceu a defesa da instituição. Ela sabe que ela não pode se politizar e optar por um grupo ideológico, né, para seguir um governo, né, e até porque um governo com muitas distorções, né. Mas não é pacífico, eles erraram nessa simbiose que eles permitiram. E eu até conversei, no começo do governo Bolsonaro, eu conversei com 2 generais, perguntei, vocês estão tendo noção do risco que vocês estão correndo ao fazer a simbiose das Forças Armadas com um governo que pode dar muito errado? E eles disseram, isso eu perguntei dentro do Palácio do Planalto, a 2 generais. E eles disseram que havia o risco, mas que o Bolsonaro é o único que tinha dado protagonismo a eles. Então, alguns foram por esse protagonismo. Mas agora eles estão numa crise de um governo que não funciona em área nenhuma, né? E principalmente produziu um enorme desastre na saúde, né? Aumentando o número de mortes. Sem dúvida, o governo provocou um aumento de mortes na pandemia, na crise sanitária. Você deve entender, mas por que eu vou frisar isso? Ele foi punido. Não, deixa eu te interromper, por favor.
Porque acho que tem uma diferença Deixa eu só falar fundamental. uma Assim, coisa. uma é Não, assim, se deixa ele eu só falar uma coisa. esvaziou ou se ele Agora está sou eu. bancando. Desculpe, Não, eu só queria por falar uma favor. coisa antes. Assim. Eu escrevi em 2016, no impeachment da presidente Dilma, o seguinte, que o Bolsonaro deveria ter sido cassado por aquele voto, porque ele votou, ao votar, ele fez apologia de um crime hediondo, que é o crime da tortura. Então, por isso, por isso o Congresso deveria ter cassado. Ele deveria ter ido para o Comitê de Ética, e eu escrevi isso, eu falei isso, porque a democracia precisa se defender. Bolsonaro ficou impunemente conspirando contra a democracia durante todos os seus mandatos. E hoje, na presidência, ele conspira contra a democracia diariamente. Nós estamos conversando aqui sobre o último episódio. Esse episódio foi o mais espantoso dos episódios. Mas ele, desde o primeiro dia, ele não descansou. Ele maquinou o tempo todo o mal contra o país. Ele passou o tempo todo conspirando contra a democracia, contra tudo pelo qual a gente lutou e venceu, tudo que a gente construiu no país. Tudo aquilo que eu te falei, o direito dos índios, o meio ambiente, a proteção dos pobres, a luta para proteger, para incluir os negros. Ele conspirou contra todos os nossos avanços civilizatórios. Todos. Todos. Ele faz isso incansavelmente, dia e noite. É um governo que combate a democracia. Então, nós temos que, com a democracia, vencer esse inimigo. Nós temos na presidência da República um inimigo da democracia. Não, eu concordo. Eu só estou querendo entender que uma coisa é eles pedirem demissão, outra eles serem demitidos. Eu aqui pensando. Ele sai enfraquecido na questão de um autogolpe, de atentar contra a democracia, ou ele está fazendo uma aposta em que existe um setor significativo das Forças Armadas que levariam adiante essa maluquice dele? Entendeu a diferença? Ou seja, ele sai mais forte ou sai mais ele fraco? falou o seguinte, eu acho que ele sai mais fraco porque o jogo dele ficou explícito. Ele fez uma coisa absurda. Pegou 3 comandantes militares sobre os quais não tem nenhuma acusação, nenhuma crítica, principalmente o Pujol, que tinha um ótimo desempenho, e fala e demite assim de uma hora para outra, sem nenhum respeito a nada, né? A nenhuma das regras, a nenhum dos códigos, a nada. Né? E fez por quê? Aí o jogo dele ficou explícito. Porque ele quer umas Forças Armadas que o sigam, né? Que o sigam nos seus propósitos. Né? Enfim, eu acho que o jogo dele ficou muito explícito hoje, nesse episódio. Né? E as minhas conversas com os militares, o que eles dizem é que eles perceberam, estão vendo, sempre notaram essa tentativa dele de misturar, e que vão ficar no seu papel constitucional, ou seja, respeitarão todos os presidentes. Né? Um general me disse, olha, a gente presta as homenagens como ao presidente, à presidência, seja ela exercida pelo Lula, pela Dilma, pelo Collor, pelo Fernando Henrique ou pelo Bolsonaro. Mas isso não significa seguir o caminho ideológico, o caminho político dele, Bolsonaro ou de nenhum outro. Eu sempre achei que houve deslize no passado, mas a alma das Forças Armadas é legalista e a primeira missão deles não é a presidência, é a Constituição. Eu sempre achei que o Bolsonaro, o projeto dele é transformar as Forças Armadas, incorporar as Forças Armadas à milícia dele, transformar uma grande milícia. O que você ia falar do Geisel? O Geisel foi o que melhor definiu. Ele era um mau soldado. O pior xingamento para um militar é falar que é um mau soldado. E isso o Geisel falou na entrevista que deu à Fundação Getúlio Vargas, que o Bolsonaro foi um mau soldado. Miriam, vamos passar por uma coisa boa, que é tão boa que aí todos os autoritários atacam, que é a cultura. Que tem sido, nessa pandemia, assim, antes da vacina,
que tem mantido a gente vivo é cultura, arte, literatura, televisão e tal. Como é que você vai para a literatura? E depois, literatura infantil. Bom, primeiro a cultura, fazer uma homenagem à cultura, porque a cultura de fato nos manteve vivos, né? As músicas, e os artistas, eles se dispuseram com uma tal generosidade. É claro que eles precisam ser financiados, eles precisam ter a nova visão de como financiar o artista nesse momento. Mas quantas lives a Tereza Cristina fez sem receber nada, sem nunca ter um patrocínio, né? Parava o dia dela e ia lá cantar pra gente. O que é isso, gente? O que é a Tereza Cristina? Né? O que é todo mundo que saiu produzindo música, teatro, tentando adaptar. É difícil fazer. Outro dia eu vi uma peça da Maria Ribeiro, né, da Fernanda Young. Tão difícil adaptar. E ela, sabe, lutando ali, fazendo um esforço para adaptar a essa nova, a outra linguagem, né? Sem o público, sem ninguém ali. E enfim, os artistas foram as lives do Caetano, meu Deus do céu, você sai inteiro depois da live do Caetano, da Maria Bethânia, Gal, A Bethânia Milton. tem todas as músicas, mas tem aquela frase dela, né? Aquela Respeito, misericórdia. misericórdia, respeito, vacina, respeito e misericórdia. Nossa. Ela assim, é uma coisa incrível, né? Eu acho que tem algumas coisas, assim, umas doações nessa pandemia que o que é o pessoal da saúde, o que é o pessoal da ciência, sabe, o que é os enfermeiros, o que é essa luta, gente, que gente corajosa, que gente brava no sentido... A CUFA está distribuindo mais alimento do que governos. É um negócio incrível. Pois é, foi bom você falar que eu já doei para a CUFA, vou doar de novo. Então, assim, enfim, teve muita coisa bonita no meio dessa tragédia que a gente está vivendo. Uma tragédia sem tamanho, né? Uma tragédia sem tamanho. Mas você me perguntou da minha literatura. Bom, enfim, aquela história, né? A menina que lia muito naquela casa do reverendo. Lá era uma casa que todo mundo lia muito, na verdade. Mas eu lia obsessivamente, assim, uma louca, que ficava lendo sem parar e tal. Então eu sonhava com ele, porque sonhava escrever livros, né? E eu adorei o jornalismo, eu adoro jornalismo, sempre fui muito ligada em notícia, mesmo lá acompanhava todo o noticiário, de todas as formas possíveis, né? Desde menina, desde 10 anos eu acompanhava o noticiário de rádio, mas eu queria escrever livros, esse era meu sonho, meio assim, grande sonho, que eu achava tão ousado, tão atrevido, que eu não contava, sabe? E então, segundo o Zuenir, eu sacralizei o livro. Ele falou uma vez, você quer escrever? Escreve. Não, você sacralizou o livro, você tornou o livro um ser sagrado, você não consegue. Então, eu demorei bastante. Mas, quando começou, foi adiante. Aliás, a Débora foi importante para mim, porque ela, quando trabalhava comigo, ela fazia coletânea, falava assim, faça a alegria de um editor, publica essa coletânea. E ela acabou organizando minha primeira coletânea, meu primeiro livro, que é o Convém Sonhar. E esse título era para exatamente sonhar, vai lá, sonha seu sonho. E depois disso veio a saga brasileira, que é a história da moeda, e depois fiz até livros, fiz um livro de ficção e história também, o Tempos Extremos, né? Tempos Extremos, eu juntei duas histórias. Eu adoro. Não compraram os direitos para filmar, não? Eu vejo um filme ali. Nunca te propuseram, não? Não, teve proposta e desproposta depois. Mas, enfim, essa é uma história longa. Mas depois teve os livros infantis. Eu estou olhando assim porque eu botei todos aqui, né? Então, nossa. Olha aqui meus livrinhos. Eu amo meus livrinhos. Mas foi porque você virou avó, não? Foi. Não. Exatamente. Os meus netos, Mariana, Daniel, Manuela, Isabel, são minhas grandes inspirações. Eles estão crescendo, mas eu, desde o começo, desde que nasceu Mariana, eu fiquei namorando a ideia e aí comecei. E alguns livros nasceram de conversas com eles, né? Por exemplo, O Estranho Caso do Sono Perdido foi um dia que eu fui dormir no quarto da Mariana e perdi o sono. E ela
falou, e eu comecei a procurar um remédio, né? Comecei a procurar um remédio, procurei mexer na mala, ver se eu tinha trazido algum remédio, que eu não conseguia dormir. E ela estava meio com sono, assim, ela tinha 7 anos na época. Ela falou assim, vovó, o que está acontecendo? Eu estava lá mexendo nas coisas. Falei, eu perdi o sono e eu estou procurando um remédio. Ela falou assim, remédio para dormir? Por que você não dorme com o seu próprio sono? Aí me deu Ai, que aquele lindo. estalo, o dormir com o meu próprio sono. Então eu vi o sono como uma coisa Maravilha. externa a mim, uma coisa externa a mim. Então eu criei, na mesma hora vi a história inteira na minha cabeça. E a avó perde o sono e a neta vai levar a avó para o mundo dos sonos, procurar o sono perdido. Aí chega no mundo dos sonos, tem o rei dos sonos, aí tem todo um mundo de fantasia. Os sonos são seres, inclusive seres que sofrem com as nossas violências, porque a gente não deixa, a gente não fica ansioso, o sono está todo quebrado, o sono tem que passar por revisão, por tratamento médico. Enfim, eu fui criando uma história assim, e a menina visita com a avó, consegue. Mas assim, como é que a gente vai para o mundo dos sonos? A avó perguntou. E a menina falou, vovó, a gente vai pela imaginação. Então eu fui criando, assim, sabe? Essa história saiu pronta da minha cabeça. Teve uma outra que é a minha. Tem um que quando eu li, eu fiquei muito preocupado, que achei muito tenso o título. A vida perigosa dos A, peri, passarinhos a, pequenos. Como é que é? a perigosa vida dos passarinhos pequenos, baseada em Nossa, eu falei, fatos reais. primeiro eu pensei, será que tem alguma coisa socialista nesse livro? Mas depois eu E fiquei muito tem, nervoso. e tem porque eles se organizam, né? Ó, Tem, inclusive, viu? Sempre tem comunismo na história. sempre tem. Aí eles se organizam para resolver seu problema, eles se organizam de uma Eu amo forma esse bem título, amo esse título. perigosa a vida dos passarinhos pequenos. E eu gosto do subtítulo que não estou conseguindo encontrar aqui a página do meio. A página do meio que é bonita. E tem uma coisa lírica, É, assim, se você fala em passarinho, você imagina que ele já é pequeno. Você bota passarinho pequenos, eu vi a classe oprimida ali, desesperada. Inclusive, tem uma hora na história que eles estavam com um problema que eles não tinham lugar para botar ninho, né? Que tinha pouca árvore. E eles estão se organizando para tentar saber como é que resolve esse problema. E aí tem uma hora que o local que eles têm, já é escasso para eles, é invadido pelo grupo dos sem árvores. E aí se coloca a seguinte questão: a gente briga com os invasores ou a gente se une a eles para realizar o projeto? Então, os passarinhos são incríveis. Meus passarinhos são incríveis. Enfim, tem um outro que é. A minha sobrinha neta perguntou para minha irmã o seguinte: vovó, me conta uma história de quando você era pequena. Eu nunca vi você pequena. Essa ideia de eu nunca vi você pequena, eu fiz uma viagem no tempo, entendeu? São aventuras no tempo. Essa ideia de você viajar no tempo. Enfim, eu adoro fazer livro infantil. Eu adoro. Eu tô com Eu, duas netinhas, eu uma de um tô. ano e pouco. Eu estou desesperado para elas crescer, não, com distanciamento, né? Mas acho que deve ser uma. Como amor, a gente já sabe que é um troço completamente doido. Mas acho que deve ser muito bacana, exatamente por isso. Que te leva para o mundo. Você vira criança, né? As frases das suas netas são coisas assim, de um lirismo, de uma profundidade que nós, intelectuais, eruditos, ela vai lá, solta uma frasezinha e desperta a É, fantasia, né? Muito bacana. criança é assim, criança tem uma inteligência tão incrível, tão especial. Eu acho criança um ser assim impressionante. Eu sou apaixonada por criança. Por causa disso, de repente te solta uma coisa que você nunca imaginou que fosse te dizer. Então, numa vez que eu estava lançando o Flávio e o Bolo de Chocolate, eu fiz uma coisa de juntar crianças negras e brancas para ficar, porque essa era a discussão.
Você Pronto, voltei. travou quando você falou que juntou crianças pretas e brancas. Eu trouxe crianças de São Gonçalo, depois eu passei a fazer isso em todo o livro meu, mas eu trouxe crianças de São Gonçalo e elas vieram, então, e a gente fazia um workshop com as crianças no lançamento, que as crianças ganhavam vários lápis de cor e desenhavam pessoas de cores, de várias cores, sabe? Para brincar com essa ideia de que você pode ter várias cores. Eu já descongelei, eu acho. Já. Não, tá bem, tá Oi, bem. tá bem. Você já achou porque chegou com delay. Aí, uma menina pequenininha de São Gonçalo, não sei quantos anos que ela tinha na época, 5 anos no máximo, 4 anos. Ela foi entrevistada pela TV que chegou para fazer uma matéria e perguntou: você gostou da história? Ela falou: gostei. O que é a história? Ela falou assim: a história é assim, todo mundo é da cor da pele. Ah, Não é maravilhoso isso? Isso sensacional. resume tudo. Eu escrevi um livro inteiro para dizer que todo mundo é da cor da pele. E simplesmente ela resumiu numa frase. Assim, eu não acreditei quando eu vi aquela entrevista, né, da menina. Então, a criança é um ser realmente uma. E ser avô e avó é bom demais, é maravilhoso. De fato, é maravilhoso. Mas Não eu é mentira, não, não é não tô teoria. podendo, não tô podendo agarrar, beijar, apertar a bochecha, mas Eu posso imaginar. vai passar, vai passar, vai passar. Miriam, já te aluguei pra caramba. A despedida, o que você arrumou aí pra gente? Você sabe que eu resolvi ser subversiva. Você sempre pede que na despedida a gente fala alguma coisa, leia uma poesia, cante e tal, faça uma coisa. E eu resolvi, sabe, Erlanger, dar um abraço. Eu queria mandar um abraço. Eu acho que esse momento é um momento é muita dor. Nós estamos vivendo um momento de extrema dor. São 3.700 mortos hoje, no dia de hoje. Nós estamos aqui falando de várias coisas da vida do país, mas sobre nós tem uma nuvem, um peso. Então eu queria, na verdade, sinceramente dizer para todo mundo que está nos vendo, todo mundo que está nos vendo, todo mundo que por acaso venha ver essa live, o que eu quero é dar um abraço, de fato, sincero abraço, em todo mundo que perdeu pessoas, em todo mundo que nesse momento está sofrendo porque tem um parente, uma pessoa amada, um amigo que está enfrentando a Covid, o coronavírus. É muito desesperador viver o que nós estamos vivendo. É muito dilacerante. Então, eu não posso, não tem uma frase que caiba isso. Não tem uma música que caiba isso. Só tem um abraço que caiba isso. O que eu quero é dar de fato um abraço. Você pode gostar de mim, você pode não gostar de mim. É livre. A vida é assim, é feita dessas diferenças. Mas o que eu quero, sinceramente, é dar um abraço em todo mundo que está sofrendo. Eu também estou sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. É isso, a minha despedida. Caramba, me desarmou. A minha vontade agora é poder tá te abraçando, te beijando. Você não perde por esperar. Não perco não, só ganho esperando. Obrigado, Miriam, até breve, tudo de bom para você, para sua família toda e um abraço para você ser a profissional, a mulher, a cidadã que você é, que acaba sempre, apesar desse caos todo, apontando para a esperança. Um grande beijo, obrigado. Um beijo, querido. Tchau. Tchau.